E nós resolvemos voltar para Valadares. Quando nós voltamos para Valadares, eu tive o primeiro parto, falei, esse que é ter parto, achei assim, tão tranquilo. Falei assim, se for assim, eu quero ter vários filhos. E aí veio o segundo... Parto normal. Aí veio uma segunda gestação e um segundo parto que foi completamente diferente do primeiro. E aí muito dolorido. Eu sofri todos os tipos de violências obstétricas que vocês puderem imaginar. Isso lá em São Paulo? Aqui já em Valadares. Tá. Eu ganhei bebê na maternidade Santa Terezinha. E na época a maioria acho que ganhava lá, né? Depois até fechou. E aí eu sofri todos os tipos de violências obstétricas que vocês puderem imaginar, pensar. Mas na época você já sabia que era violência? Não sabia. Eu só fui descobrir depois de ter passado. E aí eu até falo hoje, né, que Deus permitiu que eu passasse por tudo aquilo por hoje eu estar aqui. Então faz parte da história ter passado por toda a violência. Então, eu sofri manobra de Cristelé. O que é a manobra de Cristelé? Quando o profissional sobe em cima da gestante e empurra. Eu sofri eles falando para eu ficar calada, para eu não gritar. Eu fiquei sozinha o tempo todo. Só consegui que meu esposo entrasse na hora da visita. E aí, eles colocaram em mim um soro. Vou chorar já. Um soro que chamou ocitocina. Então, quando a ocitocina entra... com o nosso corpo que já produz ocitocina natural, então aquilo sai do controle. Então, aumenta muito mais a dor, que a ocitocina, ela causa dor, mas para ajudar esse bebê a sair. E aí, essa ocitocina sintética, ela faz com que seja mais rápido. Então, aumentou ainda mais a minha dor. Então, eu estava sozinha, sem comer, sentindo cãibra nas duas pernas. Então, eu estava totalmente vulnerável. E o médico falou para mim assim, olha... não está na hora da sua visita subir, mas na hora que puder, ela vai subir. Eu implorando, pelo amor de Deus, eu precisava de alguém comigo. Aí, por fim, eles deixaram subir. E nessa época já tinha lei do acompanhante. Só que o hospital alegava que não tinha espaço, que não podia ficar. E aí, meu esposo subiu, ficou comigo, e eu me lembro assim perfeitamente, ele ficava fazendo massagem nas minhas pernas, para poder diminuir as câimbras. E eu falava, pelo amor de Deus, faz uma cesárea, porque eu não tô aguentando mais. E aí, assim, num ponto eu achei meio irônico do profissional, ele virou e falou, olha, você entrou aqui falando que queria um parto normal, então você vai sair daqui com um parto normal. Naquela hora, aquilo para mim foi assim, uma faca enfiando no meu peito. Mas depois eu consegui compreender que foi o melhor, apesar de ter passado por isso. Porque uma cesariana, numa gestante de risco habitual, que não tem risco nenhum, muitas vezes ela não é bem-vinda, né, pelas consequências depois. Mas eu estava ali decidida a passar por qualquer coisa, até mesmo por uma cirurgia, para poder terminar com aquele momento logo. Ele falou comigo assim, olha, se eram umas 3h30, se até 4 horas você não chegar a 8 centímetros de dilatação, eu vou resolver o seu problema. E aí eu rezava, pedi para Deus, nossa, eu tenho que dilatar isso. Eu deitada, sem comer, com cãibra, totalmente vulnerável. E aí ele voltou para me avaliar, eu estava com 8 centímetros. Aí eu não sabia se eu rezava pelas almas do purgatório, se eu xingava toda a minha geração ou se eu agradecia a Deus. E aí, 8 centímetros, ele me levou já para o bloco e aí ele me deu uma anestesia. E nessa anestesia eu consegui relaxar. Só que aí, por eu estar cansada, muito vulnerável, eu não tinha forças para empurrar mais a minha bebê. Então, naquele momento, eu falava, não estou aguentando mais, Senhor. Faz o que tiver que ser feito. Falei para eles, faz o que vocês tiverem que fazer, porque eu não estou aguentando mais. Olha, eu cheguei lá, era por volta de 9 horas da manhã e ela nasceu às 5h30 da tarde. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, gente, tira ela, eu não estou aguentando mais. E aí foi que eles vieram em cima de mim e empurraram minha barriga. E aí eu consegui que a Maria Tereza nascesse. E aí eles fizeram também um corte que chama episiotomia. E aí eu consegui que a Maria Tereza nascesse. E quando eles me entregaram ela... em forma de triângulo, assim, que faz a... É um corte lateralizado que faz na vulva ali da mulher. E aí, na hora que eles me entregaram ela, eu já não queria ela. Eu tava assim... Não vou falar que eu não tava apaixonada, mas também eu não tava com ódio da minha filha. Não é isso. Mas eu não conseguia ter aquele primeiro carinho que ela precisava de mim, porque ela não tinha culpa de nada. Então, a minha primeira reação foi de rejeição com ela. E aí, mesmo, né, ter passado por tudo isso, eu tinha uma consciência que era minha filha, que eu precisava cuidar dela, que ela precisava de mim, e que ela não tinha culpa de nada que eu tinha passado. Aí, depois que eu saí dali,
Eu não pude ficar com ela muito tempo, eles já tiraram ela. E aí ela foi, depois eu encontrei com ela no quarto, e aí eu falei, não, peraí um pouquinho, eu preciso, né, esquecer o que eu vivi, deixar para trás tudo que passou e me dedicar para ela agora, porque ela precisa de mim, ela precisa que eu amamente, ela precisa que eu esteja bem por ela. E aí eu saí dali falando, olha, se eu quero ter mais filho, eu não aceito viver isso mais. Eu não permito que isso aconteça comigo mais. E se acontece comigo, eu tenho certeza que entre 10 mulheres que entram aqui, acontece pelo menos com 8.